Olá, irmãos e amigos internautas, sejam bem-vindos ao canal de Leigo para Leigo. Graças a Deus, hoje nós vamos trazer um pensamento muito importante. A palavra disse: no princípio Deus. E vamos observar, vamos meditar e estudar quem realmente é Deus. Deus é o ser soberano, Ele é criador, Ele criou a mim e criou a você. Ele merece toda a honra e toda a glória. Mas Deus é o Salvador. Eu convido você para abrir a tua Bíblia e participar comigo na leitura, que eu acredito que a sua já está aberta. E nós vamos buscar aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está vendo aí? No princípio Deus. Deus, Ele é do princípio e Deus é Deus até a eternidade. Não existe início e nem fim para Deus. Ele é o soberano, Ele é criador. Eu e você, nós estamos homens, porque Deus nos fez. Só que Deus, Ele não foi feito. Deus é Deus desde o princípio. Então, por isso que quando Moisés perguntou a Deus: e quando eu for falar com o povo, quem é que eu vou falar que me enviou? Ele nem usou o nome dele, ele disse assim: diga, eu sou, me enviou. Porque Deus, Ele é Deus desde o princípio. Deus não necessita especificamente de um nome. Deus é Deus. Deus me enviou, ou eu sou, me enviou. Entendeu? Mas vamos ver se Deus é apenas um, ou se a Bíblia nos fala mais sobre Deus. Vamos buscar lá em João, no capítulo 1, no versículo 1. Vai lá, procura comigo, João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Preste você bastante atenção aqui agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como entender agora? Sabemos nós que Verbo é a palavra. E aqui a palavra está dizendo que no princípio a palavra estava com Deus, que no caso nós estamos falando, o Verbo é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Entendeu? Queridos, e para confirmar que não o Deus único não quer dizer que Ele estava sozinho, vamos agora buscar em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, nós vamos entender o que quer dizer isso, que Ele não estava sozinho. Gênesis 1, 26. Olha bem como foi que Ele falou. Presta atenção aí. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine entre os peixes e o mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Você já entendeu que se ele falou façamos está no plural. Então tinha Deus e alguém que estava com Deus ali no momento. Então Deus é Deus desde o início, desde o princípio, né? Que estava fazendo a terra, mas Ele não era apenas Deus, apenas um número. Vamos observar agora em Deuteronômio, no capítulo
4, versículos 39. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer aqui em Deuteronômio, capítulo 4, 39. Eu já tenho aqui. Por isso, hoje, saberás e refletirás do seu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Só o Senhor é Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aprendendo que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus, nem em cima dos céus e nem embaixo da terra. Mas esse mesmo Deus que nós estamos falando, que nós mostramos aqui que Ele é o Criador, que Ele estava Deus, o Espírito Santo e Jesus. É isso que nós estamos falando. Quando Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele não falou para Ele só. Mas vamos agora ao nosso último versículo, vamos entender melhor aqui em João, capítulo 1, e nós vamos ver o versículo 2. Vamos entender melhor agora. Veja aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Entendeu aí? O Verbo se fez carne. A palavra agora se transformou, se fez carne. Agora nós sabemos que esta palavra é Jesus Cristo. Ele se fez carne, habitou entre nós. Você já ouviu falar da história que Ele morreu na cruz para salvar a mim e a você? Com certeza. E é isso que Ele está falando. Eu vou acreditar nessa palavra, eu vou colocar no meu coração que Deus é Deus soberano e que Deus é um Deus trino, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque lá em Gênesis nós vimos que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas e tal. Deus é no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a palavra era o Verbo, e o Verbo era a palavra de Deus e Ele se fez em carne. Eu vou colocar no meu coração e vou aceitar sempre que Jesus é Deus e que Ele veio nos salvar, Ele se habitou em nosso meio. Coloca no seu coração isso também. Pense direitinho que Deus é Deus e Deus veio te salvar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus desde o princípio. O Senhor não teve início e nem terá fim. O Senhor sempre será Deus. Peço que nos deixe entender e nos faça aceitar o Senhor como nosso único Deus, em cima nos céus e aqui na terra. Não existe outro Deus, apenas o Senhor. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.